Graça e paz, irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma porção do Evangelho com cada um de vocês. O texto que eu quero abordar nesta hora é o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 13, conta a história de dois homens que, tendo estado em Jerusalém, depois da morte de Jesus, eles estavam então voltando para casa. A Bíblia diz que eles moravam em Emaús, uma cidade cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém. E eles estavam então conversando e de repente Jesus se coloca ao lado deles e caminha com eles. Eles não reconheceram Jesus de pronto, mas Jesus começou a conversar com eles e perguntou a eles: por que vocês estão preocupados? E o texto vai dizer que eles pararam entristecidos. Começaram a falar com Jesus: você é o único que não conhece os últimos acontecimentos? E Jesus, provocando eles, pergunta: quais acontecimentos? E eles então começam a relatar o que aconteceu com Jesus, a sua morte, o seu sepultamento. E já era domingo, mesmo algumas pessoas tendo dito que Jesus já estava ressuscitado, eles não acreditavam. E Jesus então começa a conversar com eles, e eles então contam essa história para Jesus. E no versículo 21, eles vão falar o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam indo para sua casa e o texto nos mostra algumas preocupações ou algumas realidades que aqueles homens estavam vivendo. Primeiro, Jesus perguntou para ele: o que preocupa vocês? Ou seja, Jesus percebeu que eles estavam preocupados. E Lucas vai dizer que eles pararam entristecidos. Eles, além de preocupados, estavam tristes por causa da morte de Jesus. E lá no versículo 21 que nós lemos, nós vemos eles falando: olha, nós esperávamos tudo em Jesus. Nós depositamos a nossa esperança nele, mas ele morreu e estamos sem esperança. Nós esperávamos. Queridos, eles estavam preocupados, estavam entristecidos e estavam sem esperança. Por que eles estavam assim? Porque eles estavam vivendo ainda no passado. E eles não perceberam que Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. As últimas notícias que eles tinham e contaram para Jesus já não eram mais as últimas notícias. Porque havia uma notícia que eles não tiveram conhecimento, que Jesus já tinha ressuscitado. Ou seja, que Jesus já tinha vencido a morte. Vencido a morte, vencido o pecado. Queridos, muitas coisas nos preocupam na nossa vida, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Muitas coisas nos entristecem na nossa vida e às vezes ficamos sem esperança, ficamos desesperançados. Mas eu quero trazer uma notícia para você. Essa notícia você já conhece, mas talvez você não viva ela de verdade no seu coração. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Ele venceu todos aqueles que eram contra ele. Ele venceu os principados. Ele venceu as potestades. Ele venceu o diabo. Ele venceu esse mundo. Ele venceu a carne.
Ele venceu, Ele ressuscitou dentre os mortos. E isso é uma bela notícia para nós. Isso deve trazer esperança ao nosso coração. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve encher o nosso coração de gozo. Que ao invés das preocupações, ou das tristezas, ou da desesperança, que a nossa vida esteja cheia de alegria, esperança, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às notícias ruins que nós recebemos. Como eu disse, uma notícia sobrepõe todas essas outras notícias ruins. Jesus Cristo ressuscitou e venceu o diabo, venceu a morte, venceu as dificuldades. E nós sabemos que um dia nós iremos ressuscitar com Ele, para a glória do nome do Senhor. Então, tenha essa palavra neste dia como uma palavra de Deus para a sua vida e conforte o seu coração na esperança da vida eterna. Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte por nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a você confiar plenamente no Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se entregou por nós. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Deus abençoe a sua vida.